Bom, gente, bom, gente, hoje a gente inicia mais um encontro aberto aqui do Ágora. Primeiro de tudo, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, assim, para a gente que faz parte do Ágora e tenta sempre trazer os melhores conteúdos, né, as coisas que a gente gosta e que a gente acredita que agregarão para vocês. É sempre um privilégio. Eu falo isso por mim, pelo Otávio, pelo Gui, pelo Felipe e por toda a galera que está fazendo isso acontecer, né, o Henrique que está com a gente também. Bom, hoje a gente faz um tema que é muito fora da nossa casinha, né? Eu acho que é fora da zona de conforto do Ágora, que a gente vai tratar a ciência política. Só que, por ciência política, a gente tem outras alternativas no INSPER do que o Ágora, né? Ciência política por ciência política, você vê a aula do Schuller, que é muito melhor que a minha. O cara fala com muito mais propriedade, o cara dá exemplos muito menos bizarros do que os meus, ele não fala tanto palavrão, então, pô, acaba sendo um ambiente muito mais family friendly, agradável, convidativo e tudo mais. Só que sou eu que vou falar dessa brincadeira, né? E como as pessoas que me conhecem ou que já viram algum encontro meu sabem, todas as minhas falas elas são compostas por berros, exemplos escrotos, palavrões e coisas que eu gosto, porque afinal de contas, hashtag é sobre isso, né, rapaziada? Não tem muito como fugir, né? Os afetos afetam as pessoas e elas sintetizam isso da forma que agrada a elas. E eu espero que agrade vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o que pra mim talvez seja o principal tema de debate público hoje. E mesmo que seja escondido, a gente vai ver, eu espero poder elucidar para vocês como o individualismo ele é o berço assim de toda a interpretação social, talvez desde o século XVIII até hoje. E sintam-se super à vontade para levantar a mão, para falar, levantar a mão fica mais difícil de eu ver, mas pode me interromper à vontade, assim, é de verdade, você desmuta o microfone e fala, opa, e eu vou deixar você falar, porque eu acho que a ideia é a gente construir conhecimento. Hoje a estrutura do encontro ela vai ter uma forma meio diferente da que os membros estão acostumados. Normalmente, os nossos encontros eles são abertos para debate o tempo inteiro. Então a gente joga uma problemática, né? O Otávio vem fazendo isso muito bem nos nossos encontros fechados. Então traz ali a síntese do que a gente vai abordar e vai levantando problemáticas para a galera ir construindo conhecimento. Infelizmente, a gente teve uma falha dessa vez de bibliografia, que eu não consegui disponibilizar para vocês a bibliografia. Eu achei que tivesse, mas no final das contas eu não fiz. Então, para vocês vai ser um conteúdo provavelmente novo, né? Não é regra. Eu acho que os meus amigos mais próximos já devem ter me escutado falar disso no mínimo 25 vezes. Então, conforme a gente for tendo o encontro, de novo, né? Sintam-se à vontade e os que tiverem interesse, venham falar comigo, que eu disponibilizo a bibliografia. Eu acho que é um tema muito agregador, cara. Não só para fins de INSPER, mas para fins de vida mesmo, assim. Eu acho que é um texto divisor de águas, assim, para mim. Tá bom? Perfeito. Vamos lá, então. O que a gente vai tratar hoje vai ser um apanhado de textos de filosofia, economia e ciência política. O principal deles, que no caso vai ser o carro-chefe da minha explicação aqui, da exposição do tema, é o Individualism and Economic Order do Hayek, que para mim é o maior economista, sem sombra de dúvidas, assim, talvez de todos os tempos, né? Engraçado, né? Sem sombra de dúvidas e um talvez em sequência, meio que bambeia aí um pouco as concepções que a gente cria, mas é porque efetivamente, né, pô, são vários, né, cara, e cada um tem um papel muito importante no desenvolvimento econômico, menos o Keynes. Em segundo, tem o Methodological Individualism do Schumpeter, que é um texto muito legal, ele é super curto e tal, e os próximos três, eles são pontos em que a gente vai abordar. Então, assim, quando vocês pegarem a bibliografia, eu sugiro que se você tiver preguiça ou não tiver se engajado tanto com o tema, que leia pelo menos os dois primeiros textos. Os outros três, eles são... como é que eu posso dizer? Eles são caricaturais do que a gente for abordar. Que é o da individualidade, do John Stuart Mill, que na verdade isso é bem importante, sendo sincero. Os mitos do individualismo, do Tom Palmer, e a revolta de Atlas, da grande Ayn Rand. Um amigo muito próximo meu, ele falou que estava para ler em Range, ele falou, pô, Luquinhas, eu tô para ler ela, assim, mas, cara, eu conheço zero, sabe? Nível, assim, Bioshock. Me dá uma breve explicação. E aí ele vai usar
os próximos minutos de áudio, porque eu vou entrar nela. Assim, é uma autora muito importante, né? Não só para o liberalismo, mas para a ciência política, a noção de indivíduo, o objetivismo é muito, muito, muito bacana. Tá bom? Perfeito. Então vamos começar falando do Friedrich August von Hayek. Nascido em 1899, morto em 1992. Então, assim, pensadores importantes, tirando o caso do Nietzsche e do Spinoza, vivem muito, né? E tirando, obviamente, o querido deus da linguística, né? O ser mais imortal da história da humanidade, depois da rainha da Inglaterra, que é o... Cara, esqueci o nome dele, mano. Quem assistiu o Capitão Fantástico vai lembrar da celebração deles, né? Cara, eu sempre falo o nome desse cara. Enfim. E beleza, ele nascido em Viena, na Áustria, um dos pais fundadores assim, da Escola Austríaca de Economia, influenciou diversos pensadores que fazem parte do debate libertário e econômico de hoje em dia, que é o Milton Friedman, o Hoppe, e mais diversos outros, né, que surgiram depois. Foi influenciado por Mises, foi influenciado por Schumpeter, né, que eles meio que conviveram no período temporal ali, então houve uma certa influência mútua ali. E a principal obra dele é Caminhos da Servidão, que é uma obra que eu convido todo mundo a ler, cara. É realmente assim, dane-se, foda-se o que você pensa sobre política, posicionamento econômico, dane-se. É uma análise do nazismo, isso é muito da hora. Assim, é realmente fenomenal, cara. E mesmo que você discorde do Hayek, mas que é um recorte, né? E daí você tira basicamente o que você julgar necessário. Você fala, puta, animal, cara, gostei desse maluco aí, vou ler. Ou, puta, detestei, prefiro acreditar nas coisas que eu já li anteriormente. Ótimo. Mas é um ponto de vista muito único. E o Hayek escreve muito bem, assim. É igual aquela recomendação de Rousseau, né? Quando as pessoas falam, pô, leia Rousseau. Não porque acreditam no Rousseau, espero eu. Mas porque o Rousseau escrevia muito bem, né? A Nova Heloísa, ou Da Educação, é uma obra fenomenal. E de um cara que é questionável hoje, né? Principalmente no INSPER, falar que é rousseauiano pega mal, assim. Eu sugiro que não façam isso nos corredores. É uma pausa poética. Eu sou rousseauiano, tá? Cuidado. Então, aí já tá muito errado, né, cara? Porque chegar no sexto semestre de economia sendo rousseauiano é bastante comprometedor, Otávio. Eu diria assim que assim, repense, sabe? Eu respeito muito seu posicionamento filosófico, mas assim, rousseauiano no INSPER é muita coragem, assim. Então, fica aí meu ponto de vista. Tudo bem. Otávio sendo rousseauiano, a gente entra no que a síntese do Individualism and Economic Order do Hayek diz. Sem princípio, nós derrapamos. E de onde vem, né? Tudo isso. Vem de uma discussão muito breve e muito bonita, rica, sobre individualismo. O que é o individualismo? Né? Isso é uma coisa muito interessante. Se a gente colocar no Google, a gente vai obter diversas explicações para o individualismo, né? Desde a própria definição do Google, que vai trazer umas 2, 3, até as dos dicionários. Porque para as pessoas que já tiveram encontros assim comigo, já devem ter me escutado falar essa frase 30 vezes, que é: a filosofia hoje ela é uma batalha etimológica. As pessoas elas usam a etimologia da palavra para debater o que está sendo levantado em ambiente público. Então, poxa, você é socialista, diz o cara de centro. E você é socialista, diz o anarcocapitalista. Né? E da onde você tira o que é o socialismo que eles estão falando? De um background institucional, de um bias evidente político. Então, para o cara de centro, o socialista é de fato o cara que quer extinguir os meios de produção, acredita numa sociedade igualitária e que todos conviverão basicamente na mesma síntese. E para o anarcocapitalista vai ser uma coisa totalmente contrária. Se você acha o governo que deve existir o mínimo de governo, cara, mesmo que de uma economia liberal, você é socialista pro cara. E é aquilo que o Weber vai discutir como tipo ideal, né? Quais são os tipos ideais dos termos, ideologias, teorias que a gente aborda. É sempre diferente. Aos que tiveram aula com o Louis ou com o Carlos Mello devem lembrar, ou que estão tendo, né, vão reconhecer em breve, que ele fala, pô, existe o tipo ideal de capitalismo inglês e existe o tipo ideal de capitalismo indiano, cara.
E não é a mesma coisa, tá ligado? Você não consegue falar que o conservadorismo britânico é igual ao conservadorismo, sei lá, italiano. São coisas totalmente diferentes. E o individualismo é a mesma coisa. E só que o Hayek, ele dá um passo maior, assim, para um pensador do século XX na totalidade, ele é um cara muito completo, porque ele vai levantar dois pressupostos para individualismo. Ele vai levantar o pressuposto do que ele chama de individualismo falso, que, pasme, Otávio, é cartesiano, é descartiano, é russoniano e é fisiocrata, né? Fisiocracia que vocês, alunos de economia, descobrirão em breve com Pedro Duarte, o maior de todos os tempos. Ou que, se você não estiver fazendo economia, confie em mim que você não vai estar perdendo nada, tá? É um conhecimento, velho, assim, enciclopédico. Inclusive, os enciclopedistas, eles também eram nessa vertente cartesiana do individualismo. Eu ainda vou explicar, tá? É óbvio que eu não quero que vocês associem também só Descartes e Rousseau como individualismo, sem que haja a menor introdução do que de fato é. E existe o capitalismo real, né, o verdadeiro, que é o inglês, do Locke, Hume e do Adam Smith, que traz um ponto muito legal, porque eu julgava muito o Adam Smith, pra cacete, assim, tipo, eu lembro que eu lia ele e falava, cara, esse maluco aí é meio esquisito, né, mano? Como assim a fábrica de alfinete, né? O que ele tá falando aí com esses pregos que ele tá colocando aí no Riqueza das Nações? E quando eu fui ler o Hayek de novo, isso é uma coisa muito legal do conhecimento, né? O conhecimento, ele, por mais que a gente queira deixar memórias intertemporais, atemporais, né? Ele é totalmente dependente do tempo. Isso é muito doido. A primeira vez que eu li esse texto foi no final de 2018, né? Nossa, a gente tá ficando velho, amigos que entraram comigo na faculdade. Que foi no meu primeiro semestre de Insper Liber, né? O famoso e extinto Insper Liber, que era incrível, era maravilhoso. E quando eu li, eu tive pouquíssimo acesso às coisas, eu não sabia direito do que ele estava falando. O Hayek, né? Eu não sabia direito o que o Hayek estava falando, o que ele queria dizer com o que ele disse. E hoje, lendo, eu vejo que os exemplos que ele dá estão muito mais próximos da minha formação. E acho que esse é o papel do conhecimento, né? O Hayek dedica boa parte da escrita dele para elucubrar sobre a teoria do conhecimento. O que, poxa, por si só já é muito enriquecedor, tá bom? Mas tudo bem. Individualismo real e falso. Por quê? Por quê? Por quê? Por que ele coloca isso? E ele faz uma pergunta pra gente, no texto que eu já citei. Existe alguma filosofia capaz de suprir a necessidade moral e de ser um método para a sociedade? Quando vocês estiverem em contato com o texto, e eu espero que tenham, vocês vão ver que o Hayek, ele é quase um escavador. Ele vai do berço do cristianismo até a formação social da Europa no século XIX, para buscar o que ele está querendo explicar para a gente. E o que ele está querendo explicar para a gente? Ele está querendo mostrar e elucubrar como a noção de indivíduo ela é balizada por um certo viés, e como as pessoas elas acreditam de forma totalmente diferente o que significa individualismo baseado, de fato, na etimologia, né? Então, por exemplo, quando a gente pega individualismo real e individualismo falso, existem duas diferenças basilares assim para serem estudados esses temas, que é a divisão de razão. Se vocês tiverem tido contato com os posts que a gente fez, inclusive um abraço para a galera de marketing do Ágora, que manda sempre super bem. Se vocês tiverem tido contato, vocês vão ver que o tema o tema da aula é individualismo metodológico, razão minúscula versus razão maiúscula. E você fala, mano, por que o cara escreveu a mesma palavra, sabe? Acho que ele esqueceu que uma estava em caps lock, foi meio que tentar corrigir e colocou na frente. Então, não. Por quê? E aqui eu faço uma ressalva. Se tivéssemos em um grupo liberal, como era o caso do Liber, ou talvez se estivéssemos no Concilium, que trata políticas públicas e, na minha cabeça, é um tema mais próximo da ciência política do que o Ágora, a gente falaria sobre democracia, governo e tal. E isso de fato, são tópicos que se aproximam muito da filosofia. Né? Não adianta você estudar filosofia se você não estudar Grécia. E não adianta estudar democracia se você não estudar Grécia.
Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um passo maior, na minha opinião. É uma coisa mais legal. Pasme, né? Consegue ser mais legal do que estudar democracia. A gente vai falar sobre filosofia, que é o que corre nas veias dos membros do Ágora, talvez. E dos meus amigos queridos, que por algum vacilo do destino não fazem parte do Ágora. O que acontece? Quando o Hayek ele separa essa razão minúscula e razão maiúscula, que por algum motivo, né, eu infelizmente coloquei as duas maiúsculas, né, falha do próprio PowerPoint, que começa a palavra com a letra maiúscula, mas eu vou explicar para vocês e eu espero que fique claro. A razão maiúscula é a primeira, que ele cria os pressupostos de que é igualmente difundida, soberana, seletiva e que pode moldar os gênios. E a com R minúsculo, que no caso seria a segunda, ela é apenas uma ferramenta, imperfeita e falha. Aos meus queridos que participaram dos nossos encontros anteriores sobre Nietzsche, Spinoza, vocês devem lembrar que enquanto eu berrava várias verdades, né, da filosofia, eu falava assim, por quê? Porque a filosofia ela tem um papel sintetizador. Você não pensa em Spinoza se você não entende que a razão para o Spinoza, ela é, cara, a pontinha do iceberg. É o que vai tentar traduzir os afetos que vocês sentem. Eu espero que os meus amigos, a galera que de fato participou dos encontros, tenha familiaridade com esses linguajares, assim, né? Com esses jargões, assim, da filosofia. E o que o Hayek ele está querendo dizer? Ele está falando que, cara, a sociedade francesa, desde o pensamento descartiano, ali, que passou por diversos outros pensadores, inclusive o próprio Rousseau, tem uma frase dele daqui a pouco, eles acreditavam que, quando eles falavam de razão, era uma coisa, um plano maior de espiritualidade, né? Se você pega lá no livro 7 da República do Platão, ele falando sobre corpo e alma, a alma, que tem a função de pensar, o pensamento para o Platão era racional. Então é como se a razão ela fosse maior do que qualquer outra coisa e que a gente buscasse para atingir o padrão de razão e dali ir teorizando sobre as coisas. E isso socialmente tem um papel muito interessante, porque pressupõe que a informação ela está totalmente à mercê das pessoas racionais. Isso quer dizer, é uma implicação, tá? Não é em primeira instância. É a partir de muito controle social, que é o que o governo, os estados fazem, né? Isso aqui, por favor, não é nenhuma aula de libertarianismo. É sobre individualismo. E a gente percebe que essa concepção de razão, ela faz com que as pessoas interpretem as coisas sempre em totalidade, como se ela fosse uma instância maior, né? Como se ela moldasse o que a gente pensa. E a razão minúscula, cara, ela é imperfeita, né? Ela é sujeita a falhas. Tem diversas frases do Hayek ao longo dos textos que ele traz e que estão na nossa bibliografia, que eu vou citar para vocês enquanto a gente fala. Existem algumas frases que estão soltas aí no PowerPoint, que fazem relação com o que a gente está falando, e existem outras frases que estão só nos textos. Então, quando vocês forem ler, é interessante que vocês vão confirmando. Falam, puta, é verdade, né? O Berger me falou disso aqui, putz, que legal, tal. E beleza. E como é que o Hayek ele interpreta isso? Ele fala que, bom, quando a gente pensa que a razão possui R minúsculo, a gente está colocando certa humildade das pessoas, dos agentes. Porque se a razão ela não é tudo aquilo que você representa, e ela está sujeita a falha, limitação, como é que surge a sociedade? A sociedade surge de forma espontânea. As pessoas elas vão acertando e elas vão errando. E esses acertos e erros diversos que elas trazem para a gente, que locubram o que acontece com a sociedade. Né? Então, se você for um cara assíduo na literatura, você vai perceber que, bom, se a razão de fato é minúscula, então ela é uma ferramenta que a gente utiliza, e se isso é o berço de uma certa ordem espontânea, você vai falar, bom, eu acho que eu não sei direito o que é individualismo. Porque, sendo sincero, eu só fui descobrir esse tipo de distinção quando eu entrei no Liber e tive contato, quando eu tive esse encontro, né? Quando eu estudei isso que eu estou apresentando. Mas e aquilo que o colégio, o filósofo, estudava sobre razão? Né? Por que existem distorções sobre a razão? Porque
existe um conflito muito interessante entre racionalismo e antirracionalismo. Racionalismo sendo uma estrutura racional de pensamento, né? Se você parar para ler Descartes, você vai ver que ele é um cara extremamente racionalista, né? Até por isso existem métodos cartesianos, né? Plano cartesiano, é um plano racional do entendimento do espaço. Legal. E por que a gente estuda isso no individualismo, velho? A gente tem 3 perguntas para serem respondidas aqui, que eu espero que fiquem evidentes até o final do encontro. A primeira é: 1. Qual é a diferença entre individualismo real e individualismo falso? 2. Como se dá o conflito entre individualismo e coletivismo? E 3. Por que o individualismo falso leva a gente ao coletivismo? Tá? O PowerPoint ele está sendo extremamente ferramental aqui, tá bom? Por quê? Porque é uma coisa que eu espero que vocês realmente ouçam com muito cuidado. Porque vocês vão ter isso no texto de apoio, né? Pasmem, nunca serei tão didático na minha vida. O que você pode ler depois, você não precisa ler agora. Você precisa escutar agora, porque a gente não está gravando esse encontro. Então, o Hayek tem uma frase linda no texto dele que é: o verdadeiro individualismo é uma teoria de sociedade, uma tentativa de entender as forças que determinam a vida social do homem. Aí você fala, porra, a vida social? Não. Não era esse cara que falava "It ain't such a thing as society"? Como é que ele entende essa questão de sociedade, né? E aí vem o pontapé russoniano, né? Que no texto do Hayek ele cita. Ele fala assim: seria impossível que um filósofo considerasse o homem como ponto de partida, submetendo-o à sociedade que seria formada pela união da sua vontade particular em forma de contrato social. Aí você fica, dá uma indigestão, né? Ler isso aí. No mínimo uma pontada no seu fígado você deve ter sentido, porque assim, não é possível que você seja uma pessoa sádica a ponto de falar, beleza, é verdade, o Rousseau tá certo. Eu espero que o Otávio, um russoniano convicto, tenha pelo menos espantado. Fala, ué, como assim, né? Do que o Rousseau tá falando? E vamos ver. Impossível que o filósofo considerasse o homem como ponto de partida. Ué, por quê? Porque o Rousseau, o corno do Rousseau e todos os cornos franceses que vão na mesma linha desse cara, eles têm o mesmo ponto de vista do Robinson, que é um economista neoclássico, que vocês estudaram em HPE, que fala o seguinte: da mesma forma que uma igreja não é só a soma de pedras, a sociedade não é só uma soma de indivíduos. Você fala, ué, como assim? Existe na filosofia do Rousseau, e principalmente na era descartiana de pensamento, uma ideia de que a sociedade ela não se dá a partir do indivíduo, mas que o indivíduo é um produto da sociedade. Se você pegar a filosofia, não só essa parte descartiana, mas toda a parte platônica vai falar coisas parecidas. O Platão, por sinal, né, fazer uma ressalva a ele, coitado, ele não é culpado disso, né? O Platão ele é de fato um individualista, metodológico, assim, o verdadeiro. Mas é muito interessante porque uma parte da filosofia, tal como o berço da sociologia, ela enxerga sempre o indivíduo social e nunca o indivíduo. Nunca é uma parte. Se você pegar a filosofia de caras que estão alinhados com o verdadeiro individualismo, você vai encontrar quem? Os caras que eu mais gosto, Spinoza e Nietzsche. Porque o Nietzsche ele não faz uma filosofia para a sociedade. Quando o Nietzsche fala do Übermensch, ele está falando de um cara que é o foda e que vai se tornar o foda. E não vai se tornar o foda pela razão. Não é a razão que ilumina o cara. O Nietzsche, graças a Deus, ele tinha o mínimo de conhecimento. E até por isso eu gosto tanto do Nietzsche. Que ele vai falar, não, velho, assim, a razão não é merda nenhuma, né? É tudo vontade de potência. E dessa vontade de potência, o Nietzsche vai denominando ali os bois, né? Ele dá nome às peças, né? Então ele mexe peão de E4 e vai abrindo ali a vida do cara, né? Ele vai loucubrando você. Você se sente menos burro lendo Nietzsche, quando você tem esse conhecimento. E esses caras que enxergam a sociedade, né, como algo que emana o indivíduo, eles entram em um problema muito importante. Por quê? A ontologia
que no caso seriam o estudo das propriedades do ser. Como é que você sabe que uma coisa existe, né? Se eu perguntar para vocês assim, galera, o que é Otávio Guzzo? Vocês vão falar, pô, é o cara do Ágora lá, bigodinho, óculos quadradinho, fala de... o bigodinho aí, né? Fala de Santo Agostinho como ninguém, babá. Se eu perguntar para os meus amigos mais próximos, pô, quem é Rafinha Boazzi? Pô, cara, é o cara mais fofo que tem, é o nosso mascote, né, do grupo. E só que se eu perguntar assim, galera, o que é a sociedade brasileira? Graças a Deus de achei Matrix, Felipe. É um puta de um filme, velho. Eu espero que essa aula aqui, com os textos, óbvio, né? Eu sou uma ferramenta do Hayek, assim, mas uma ferramenta de classe D, velho. Lê o cara, mano. Lê, dá uma chance pro cara. Eu juro que vai ser rápido e vai ser prazeroso, velho. Vocês não vão ficar desconfortáveis. Vocês não vão falar, puta, devia ter esse cara antes. Por que o Schuller não me deu esse texto? E aí vocês vão falar, caralho, ainda bem que existe o Ágora, né? O Ágora nos aproxima de coisas muito boas, velho. Porra, imagina se minha vida fosse em Ágora, que chato seria, tá ligado? Eu ia ser o cara do rolê que ia estar falando de Hayek. Aí meus amigos agradecem, porque eles não têm que ficar me escutando falar de filosofia o tempo inteiro. E as pessoas que querem aprender, aprendem. Porra, melhor impossível, né? Estamos no conjunto perfeito. Conjunto de demanda e oferta. Graças a Deus, o curso de economia do INSPER me ensinou alguma coisa, né? Mas já assisti, Felipe. Inclusive, uma ótima recomendação aí. Já fica para nossa listinha de recomendações pós-encontro. Enfim, voltando, né, algumas fitas aí. Me empolguei, desculpa. Eu tava falando sobre os filósofos, né, e os franceses e tal. E o que acontece? Quando você considera que uma sociedade emana do indivíduo, você cria essa razão ontológica. E que razão ontológica é essa? É uma razão ontológica, de novo, ontologia sendo estudo da propriedade do ser, de que o conjunto é maior do que a peça. Tá, Bergami, mas puxa, acho que a sociedade ocidental ela é inteira cunhada nisso. Acho que eu também acho, tendo a concordar. Pô, e você tá criticando todo o modo de divisão social? Cara, eu tô. Ué, mas por quê? E vamos entender por quê. Quando você coloca um caráter maior na sociedade, o que acontece? O texto do do John Stuart Mill, da individualidade, ele traz isso de uma forma muito legal aqui, ó. Eu vou achar para vocês, que quando você quando você coloca alguma opinião contrária a um indivíduo só porque você acha ela esquisita, né? Aquele debate do liberdade de expressão, você impede que ele erre. E o erro ele é muito agregador, né? Existem aquelas teorias de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Muitas coisas foram tiradas de tentativa e erro. Talvez até a própria campanha de vacinação tenha sido assim, né? Então a gente fala, putz, se não existisse isso, fudeu, né? A gente não ia ter essa capacidade de se imortalizar com as nossas próprias decisões. E o Stuart Mill, né, o John Stuart Mill, ele abre o texto dele falando assim, ó, se todos os homens, menos um, fossem de certa opinião, e um único de opinião contrária, a humanidade não teria mais direito a impor silêncio a esse homem do que ele teria de fazer calar a humanidade. Se a opinião é certa, aquele homem foi privado da oportunidade de trocar o erro pela vontade. E se tiver errada, perdeu o que constituiu um bem de quase todo tanto valor. A percepção mais clara e a impressão mais viva da verdade produzida pela sua colisão, que é o erro. O que isso quer dizer, né? E por que eu não trouxe isso para vocês? Tá na bibliografia, eu vou mandar. A ideia é que quando a gente vê na imprensa, né, na televisão, estudantes do INSPER clamam por suspensão do CR no EAD. Que isso é uma coisa levantada, assim, acho que os meus amigos que estão aqui estão pelo menos no terceiro semestre, devem ter lembrado disso, né, quando a gente entrou em quarentena. Eu vou dar uma leve explicação para vocês. Quando a gente entrou em quarentena e começou o ensino EAD, muitas pessoas começaram a falar, puxa, eu acho que devia tirar o CR, né, porque agora eu sou muito afetado pelo ambiente que eu tô. Então, sei lá, se minha casa sou eu e mais 30 pessoas, o barulho dessas 30 pessoas, obviamente, vai me atrapalhar. E isso vai, obviamente, impactar o meu desempenho escolar. Eu não acho que isso deveria ser métrica, eu acho que a métrica deveria ser todos estarmos em par de igualdade, que é um conceito-chave para o Hayek que eu entro daqui a pouco.
E aí começou um puta debate, cara. É uma galera que concordava, falava, não, mano, tem que extinguir o CR mesmo. E uma galera falando, mano, foda-se, eu acho que dá pra tocar assim o barco e vamos, né? Normalmente são sempre os extremos, né? A galera que tem um CR muito bom opta por uma coisa e a galera que tem um CR merda opta por outra. Assim, a gente acaba vendo aquele conflito muito doido. E o que aconteceu? Quando saiu essa matéria, estudantes do INSPER clamam por fins do coeficiente de rendimento. Falei, ué, eu sou estudante do INSPER. Eu não clamei por nada. Para ser sincero, eu não me importo. E quando vocês entraram, para a galera que entrou depois disso, falou, ué, nem no INSPER eu tava. Como é que falam que os estudantes do INSPER clamam? Né? É meio esquisito, não é? E esse é um problema muito claro de distorção de individualismo. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui? Ele está antropomorfizando entes coletivos. Né? Ele está denotando entes coletivos, que são os alunos do INSPER, e está denotando vontade. Então, por exemplo, cara, é bizarro como os meus amigos mais próximos, né, da época de cursinho, são todos marxistas hoje, pasmo, né? E tem eu como amigo. E quando eles conversam, eles falam, porra, Berga, mas isso é tudo culpa dos empresários, né, mano? É a burguesia que é safada. Aí eu, como assim? Se eu falar, mano, faz um recorte pra mim, o que são os empresários? O cara vai falar, ué, são os empresários, mano. Só que você não consegue chegar no que é um empresário. Por quê? Porque existem diversos tipos de empresário. O dono da padoca, que faz 20 pão por dia e fica lá na periferia da Paraisópolis, ele é um empresário. E o dono do banco de investimento que você vai aplicar estágio também é um empresário. Você está colocando os caras no mesmo pé de igualdade. Você está não só colocando que a atividade econômica dos caras é a mesma, mas que a presença social deles é a mesma. Isso não faz o menor sentido. Na minha opinião, existem mais donos de padaria do que existem donos de grandes bancos de investimento. Certo? Acho que faz sentido pensar assim. Correto? E o que esse individualismo pujante, né, quando você coloca uma maior ontologia, denota? Denota que a sociedade ela tem poder de moldar o indivíduo, de falar que o cara está errado, de suprimir ele. E é o que a gente vê com os movimentos sociais, né? Hoje está sendo muito comum a gente analisar pessoas sendo canceladas pela mídia. E da onde surge isso? Surge do clamor de pequenos grupos, que não necessariamente são pequenos, né? Mas são o que a democracia vem chamando de minorias. Por favor, tá? O que eu tô falando aqui é só a teoria do Hayek. Eu não quero proximidade nenhuma com o que eu acredito. Isso aqui é só o Hayek falando. Quando a gente pensa nesse sentido, o que está acontecendo? A gente está analisando que efetivamente existam pessoas, existam grupos que têm o poder social de sobrejugar outros e de sobrepujá-los. Então, por exemplo, a sociedade brasileira clama pelo fim pelo impeachment do Bolsonaro, vai. Beleza, isso aí é mais legal. Mas tem uma porrada de bolsonarista aí que faz parte da sociedade brasileira e que não tá clamando porra nenhuma. O cara quer que o Bolsonaro seja eleito porque acredita no bastião do nosso exército aí, velho. Fazer o quê? E como é que você denota a vontade, né? Porque você denotar vontade ao ente social é você falar que o ente social é maior que o indivíduo. Porque se a sociedade, né? Se para os meus amigos, o empresário quer escravizar as pessoas, né? Os empresários querem escravizar todo mundo. É culpa do dono da Rappi, do iFood, que bota as pessoas para trabalhar em condições péssimas de saúde, blá blá. Se os empresários querem alguma coisa, o querer, vocês entendem que é uma vontade de pessoa, né? De pessoas antropomorfas, com características humanas. Só que isso é um blur, né? Uma nuvem de agregações que você coloca. Você coloca setas, às vezes você coletiviza as pessoas, e daí você toma os seus poderes de decisão. E é daí que surge, não só daí que surge, né? Mas isso é um dos pontos da democracia. Porque a democracia não é um regime individual nunca. Se você tem essa vã ideia de que a democracia ela é um regime individual, cara, você está enganado, eu diria. Por quê? Como é que funciona a democracia, né? Todo mundo tem o mesmo voto. Show! Legal demais.
O cara que estuda pra porra, mano, o Schuller da vida, o cientista político, ele vai ter o mesmo voto que eu, que não estudo nada de política. Não faço a menor questão de saber quem está se candidatando, não faço questão de saber o partido do cara, não faço questão, não faz parte das minhas áreas de interesse. Só que esse cara vai ter o mesmo voto que eu. E se eu sou uma maioria exponencial no Brasil, que a gente sabe que é, as pessoas elas não entendem de política no Brasil, não só no Brasil, tá? Em outras culturas, outros países também é a mesma coisa, mas o Brasil é muito próximo da gente e meter o pau no Brasil talvez seja a atividade econômica número 1 dos brasileiros. Se eu manjo bosta nenhuma e tem uma galera que manja bosta nenhuma, qual é o estímulo para surgirem Fernandos Schullers? Zero, né? Porque você vai falar, eu vou matar, eu vou ler, estudar, ouvir aula, prestar atenção, escrever paper, ler o Tocqueville falando, ler uma galera para ter o mesmo voto que um Zé Ruela que não manja nada? Não faz sentido, né? Então, no final das contas, a democracia é um regime coletivista, né? Porque ela não pensa em um cara. Porque se um cara falar que ele quer que quem seja eleito seja a neta do Enéas, mano, aí vai ter que eleger a neta do Enéas pro cara. A democracia, ela sobrepõe as vontades individuais. E aqui eu fui um pouco longe, mas é porque, como eu tô falando de ordem espontânea, eu achei que fosse ser bem conveniente dar esse background para vocês. Porque aqui a gente entra na terceira tríade do individualismo, que não basta o individualismo ser verdadeiro ou falso. Existe a proximidade com o egoísmo, que é muito doido, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, era moleque, assim, bem pequeno, um dia minha mãe virou pra mim assim e falou: pô, Lucas, mas você tá sendo muito individualista. Eu falei: ué, como assim? E a relação que foi tirada daí foi que eu era uma pessoa egoísta. Eu era uma pessoa que só pensava em mim. Eu falei: ué, mas por que, gente? De onde surge essa relação? Eu falei: talvez individualista, o indivíduo tem suas vontades, tendo as suas vontades, ele as exerce. Então, eu sendo individualista, eu estou colocando a minha vontade nas coisas. E isso deve ser egoísmo porque eu que escolho, né, as minhas vontades, tenho economic man dentro de mim, e aí eu aplico para o mundo. Legal, acho que é, enfim, uma premissa razoável de ser pensada. Mas o Hayek discorda. Por quê? Pensar que o egoísmo ele está relacionado ao individualismo verdadeiro, que é o que importa, né? Porque o que é falso pouco importa para a gente, só basta que a gente saiba diferenciá-los, e que talvez seja uma dádiva que vocês vão ter no INSPER, porque efetivamente, talvez eu acho que alguns professores eles não sabem diferenciar individualismo real e falso, para o Hayek, óbvio, né? O juízo de valor é do Hayek, não meu. É muito importante que a gente analise da onde surge essa proximidade. E tem a grande pensadora Ayn Rand, que é russa, mas que fugiu da Rússia para ir para os Estados Unidos e foi muito famosa, né? Vendeu diversos livros, quem é John Galt, Revolta de Atlas, virou até filosofia de jogo, né? O objetivismo da Ayn Rand. E ela coloca que existe um caráter virtuoso no egoísmo, né? Que ela denomina como uma virtude do egoísmo, que não é nada mais do que uma virtude racional. Ela vê que a razão é o que leva as pessoas a um plano melhor, né? A razão é o que você tem de melhor, e se a razão, velho, é o que você tem de melhor, então faz sentido que você seja egoísta, porque você se submeter à vontade dos outros. Então, uma pessoa que é chamada de altruísta, né? É uma palavra que é muito presente hoje em setores de RH de grandes consultorias, meu amigo Felipe. Não, porque eu sou super altruísta. Então, você está me dizendo que você se submete à vontade de outras pessoas porque você acredita ser certo. Então, você está andando de carro, você quer entrar na vaga. Só que chega um cara e vai na tua frente, mano. E você é altruísta, tá ligado? Então, se você é altruísta, você deixa o maluco entrar. E se fudeu.
perdeu a vaga, vai ter que caçar a vaga no shopping, otário. Pra Ayn Rand, isso é bobeira, velho. Você tem que pegar as vagas, por quê? Porque você é em primeiro lugar, né? Não é o indivíduo, não é o individualismo. Então, em primeiro lugar é o indivíduo. Por quê? Porque o plano racional de cálculo de utilidade, que a gente fala, bom, vou fazer, foda-se, vou pegar a vaga. O Hayek, quando ele lê isso, lê assim, né? Quando ele teoriza, ele fica desconfortável. Ele fala, bom, isso não é efetivamente o individualismo que eu tanto gosto. Por quê? Porque existe uma certa arrogância frente à vida, em que a gente acha que a nossa razão ela é superior, né? Eu adoro essa palavra, mas que a razão é soberana. E o que ele quer dizer, né, com tudo isso? É uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Que a razão soberana, nela você tem todos os cálculos mentais seus. Ela não é sujeita a falha. Perdão. Essa é a razão soberana. Você não erra com a razão. Porque se você é um ser racional, velho, você vai pensar, né, mano? E você se conhece, não se conhece? Você conhece pra caralho, né, mano? Você é um descendente do Sócrates, aí do conhece-te a ti mesmo. Né? Você não é um monstro de você? O cara que faz autoanálise, não é? Que lê Freud pra caralho, manja de Lacan. Esse é você, né? E quando alguém pisca pra você na rua, você fica desconcertado, né? Por quê? Você não se conhece tanto? Você não disse que ia viver relacionamentos pro resto da sua vida? Ué, como é que você fala? Como é que você não vai mais? Você não se conhece? Como é que você pede um sushi às 5h40 da noite, porque acha que sushi é ótimo, e passa mal com a porra do sushi? Você se conhece, velho. Você comeu sushi 1000 vezes, não é? Você não é o fã da culinária japonesa? Exato, Felipe Leal. Diz pra mim aí, velho. Chegar no banco e falar, não, porque eu sou altruísta, eu sou conhecedor nato da minha vida e eu sou senhor da minha própria existência. Então, essa parte que eu tô falando de um ser racional, porque não é assim, né? A gente não sabe, pelo menos eu acredito que a gente não saiba muito sobre a gente. A gente vai tendo recortes históricos, né? Fotografias. Então, nesse momento eu adorava brócolis, nesse eu odiei. Nesse momento eu vivi a maior felicidade da minha vida vestindo o All-Star amarelo. Nesse momento eu já uso sapato social e acho máximo. Então, é esse tipo de razão que eu tô falando. E eu espero, de verdade, que tenha ficado evidente esse distanciamento do egoísmo com o verdadeiro individualismo que o Hayek tá falando. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Otávio diz que sim. Mais alguém eu sigo bola. Sigo em frente. Estamos entendendo do que. Perfeito, Eric. Você é incrível. É o aluno que todo o professor do INSPER adoraria ter, eu tenho certeza. Você desmuta o microfone para falar com o professor. Ou o Otávio que gesticula, que também já é ótimo, né? Inclusive as cinzas aqui, fiz aqui. Não. Você foi a figura importantíssima, né? Você abriu caminhos para a caminhada, Otávio. Fui eu que fiz ali. É óbvio, cara. Foi a sua influência. O Eric que estabelecesse, exatamente, cara. Perfeito. Coletivas. Sabe onde foi que eu aprendi? Caralho, que legal, mano. Você pode se retirar da minha aula, que você tá, assim, viajando totalmente no que eu tô falando, né? Mas enfim. E quando a gente estuda o individualismo frente ao coletivismo, que a gente traz o principal, né? Por quê? Porque, igual eu falei, né? O problema do coletivismo é estudar, colocar uma razão superior à sociedade. Então, o que é sociedade? Não sei. Não dá pra saber. Porque existe sociedade britânica, existe sociedade brasileira, sociedade americana. E mesmo que você fale, eu tô falando da sociedade paulista do bairro de Moema. Porra, cada um tem vontades, cara. Cada um tem uma razão com R minúsculo que tá lá dentro do cara. E que é um cara que quer que a rua seja asfaltada, outro cara que tem saudade de quando o bairro era arborizado, outro cara que adora o Lula, outro cara que votou Haddad, ou o cara que votou Bolsonaro, tá ligado? Por quê? Porque a sociedade, o Hayek ele vai dizer que a sociedade ela só existe não porque ela forma o indivíduo, mas porque o indivíduo espontaneamente teve a capacidade de se juntar em semelhantes. Só que idealmente seria isso, né? A gente sabe que o papel de representantes
centralizadores de poder, do que o Weber vai chamar de monopólio do meio coercitivo da força, determinaram que existissem algumas regras de convivência e te submeteram a isso, de forma com que você simplesmente não pode optar por nascer em lugar nenhum, porque um feto não opta por nada, ele só existe. Ele não opta nem na possibilidade de chorar. Como é que ele vai optar pela matriz institucional que vai guiar o cara? Ele se desprende disso virando, sei lá, o Übermensch, ou virando o individualista metodológico, que o Hayek apresenta pra gente. Só que isso é muito bonito, né? Por quê? Porque a sociedade sendo fruto da livre e espontânea, de uma ordem espontânea e de uma certa liberdade, a gente está percorrendo caminhos totalmente contrários se a gente analisar a sociedade hoje. Se a gente analisar o que o Hayek achava sobre liberdade, a gente está falando, caralho, a gente está vivendo uma ditadura, mano. Por quê? Porque não é assim que funciona. Existe um conceito em ciência política que o Miller traz para todos que passarem pelo terceiro semestre, chamado esclerose institucional. E o que é esclerose institucional? Existem vários pequenos grupos sociais. Então, um exemplo escroto. Existem a comunidade LGBTQ+, existe o MSTS, existe o coletivo X, o coletivo Y, o coletivo Z, e eles começam a reivindicar direitos. Eu acho que deve existir uma bolsa do governo para pessoas pobres, vindas de famílias pobres e que residem no bairro de Itu, a cidade de Itu. E em outro ponto existem, mas eu faço parte do grupo de refugiados europeus que vieram para o Brasil na safra de 1946 do consumo de café. E eu acho que deve existir. Então, é óbvio que são exemplos ridículos, mas eu espero que vocês estejam entendendo que existem reivindicações ao governo e que o governo vai atendendo ou não, porque no Brasil a gente sabe que o governo é paternalista. E isso aqui você não precisa estar em semestre nenhum de faculdade para já ter tido contato. Se você assistiu Tropa de Elite ou Cidade de Deus, você está vendo que o governo ele sempre foi paternalista, né? Acho que desde os emaranhados da história brasileira, talvez desde de Dom Pedro II, existe esse paternalismo governamental. E o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem efetivamente que existe pressupostos maiores que são denotados por redes sociais. Se você é um usuário de Twitter e ainda não teve um AVC com que as pessoas postam lá, você já, primeiro, que já é um guerreiro, e segundo, que você entendeu o que é esclerose institucional. Porque o governo ele vai ficando tão cheio de entes coletivos, então, sei lá, o governo abraçou o coletivo X, mas também abraçou o Y, o Z, o A, B, C, D, E, F, G, puta que pariu, fudeu. Por quê? Porque, exato, você fica cancelado, né? O governo ele vai ficando tão grande que ele não consegue dar conta desses grupos. Então, existe em ciência política uma coisa chamada paradoxo de Condorcet. É impossível que para o número X de indivíduos o número X de utilidade seja elencado. Então, por exemplo, tem eu, Otávio e Pedro. Eu gosto primeiro de batata frita, segundo de arroz, terceiro de feijão. O Otávio gosta primeiro de feijão, depois de batata frita e depois de arroz. E o Pedro gosta primeiro de arroz, depois de batata frita e depois de feijão. Se a gente for elencar esse tipo de preferência, vai ser impossível. A gente vai entrar em uma contradição performativa. Isso com 3 pessoas, cara. Imagina numa sociedade gigantesca. É óbvio que o governo vai tomar medidas X que vão afetar o coletivo Y e medidas Y que vão prejudicar o coletivo X. Isso é estar em sociedade, isso é um mal da democracia, né? Conforme vão surgindo entes coletivos, algumas ações, algumas pessoas, alguns grupos, algumas vontades, algumas razões vão sendo suprimidas porque acreditam que exista uma certa superioridade moral. E essa superioridade moral, ela não se dá só no discernimento do certo e errado, mas se dá nas próprias crenças pessoais. De, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma certa liberdade de expressão, no Brasil, outra. E na Coreia do Norte, outra. E na China, outra. Então, você tá vendo? Existe no ideal governo... Tudo bem, Gui, espero que você tenha gostado. Espero que você se divirta. Eu tô gravando aqui o áudio, te mando assim que a gente terminar a aula. Ó, um beijo. E quando a gente pensa nisso, pelo menos em mim dá um certo sufoco, porque eu falo, porra, fudeu, né? O Hayek escreveu isso que há 100 anos atrás e a gente está seguindo os mesmos caminhos da servidão, porque qual vai ser o desemaranhado da sociedade daqui a 60 anos, daqui a 100 anos, né? Se a gente já está suprimindo as vontades individuais porque a gente acha que existam
pressupostos maiores de sociedade, então dando essa razão ontológica maior para alguns grupos sociais. Então o indivíduo, no final das contas, não significa nada, né? A gente não faz política para uma pessoa na esperança de que aquilo seja o certo e o que seja errado. E é o que os libertários tanto debatem, né? Eu não sei quantos de vocês têm proximidade com aquelas ideias libertárias, anarcocapitalismo e tal, mas os caras eles trazem outra interpretação para a ética. Tem uma galera que é jus-racionalista, que deriva o que é certo e o que é errado dos princípios de propriedade privada, do princípio de não agressão. Então, se você não atenta com a minha propriedade, se você não me agride, é certo. Ok. Existem os jus-naturalistas, que falam que a ação certa é a ação que se aproxima dos ensinamentos de Deus. Se Deus faria tal ação, é certo. Se Deus não faria, é errado. E assim vão surgindo. Por quê? Porque eles estão falando, cara, é o indivíduo, não é, que a gente está querendo estudar aqui? Não é o verdadeiro individualismo do Hayek, que é nosso mantra? Então, se a sociedade ela surge de forma espontânea, vamos pensar, como seria uma sociedade de forma espontânea? Seria uma sociedade em que as pessoas têm vontades, convicções e juízo de valor, de achar o que é certo e o que é errado, e elas vão se agrupando. E elas se agrupando, elas vão chegando em consensos objetivos da melhor forma de convivência social. E é por isso que existem diversos teóricos, né, até hoje, que falam sobre uma sociedade sem figura central. A gente tem discussão de banco central, né? Será que o banco central deve ser interventor, pouco interventor? Deve existir banco central, não deve existir banco central? Tudo isso são os questionamentos óbvios, são as consequências inatas a esse modelo de individualismo. O que, pelo menos para mim, é mega interessante. Tô ficando sem voz já, né? Que merda. E o coletivismo, galera, ele leva a gente pro caminho da servidão. E aonde a gente encontra sínteses caricatas, eu adoro essa porra, sínteses caricatas de coletivismo, né? De caminho da servidão. Em um livrinho que talvez todos vocês que façam administração e economia tenham tido contato, no INSPER, que é O Zero e o Infinito, que é um livro que vai falar em como funcionam os grandes movimentos coletivistas da história. Nazismo, socialismo e tudo isso que coletiviza as pessoas. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar, esse livro é muito bom, né, Fê? É bom pra cacete mesmo. Muita gente leu e adorou mesmo, assim. Acho que eu nunca vi alguém falar, não gostei do livro. Propaganda mesmo, assim. Leiam que faz bem. E se você pensar em Nietzsche, como eu sempre penso, o que vem na sua cabeça nesse exato momento do que eu falei agora? Eu falo, vamos lá. Se o Bergami está falando que o coletivismo é quando você abre mão de uma vida para você, né? De um entendimento individual e parte para o coletivo, então você suprime as suas vontades em troca de algo, você está sendo niilista, né? Espero que vocês consigam fazer essa relação. Por quê? De novo, só um remember aqui. O niilismo é viver a vida pautada por muletas metafísicas. Então você faz tudo justificando por algum motivo. O liberal é niilista para o Nietzsche, o cristão é niilista para o Nietzsche, o conservador, enfim, toda pessoa que vive a vida pautada por algum conceito, né, por alguma ideologia, é efetivamente um niilista. E isso se desencadeia em uma sociedade em que esses grupos vão tendo poder. E é foda quando o grupo tem poder, porque você pega uma economia, uma sociedade central por a figura do governo e você dissipa isso de acordo com a sua própria revelia. Então, são o grupo social X que manda nisso, o grupo social Y que manda naquilo. Você vai criar diversas bancas no seu governo aí e vai virar a várzea, que existe aquele país de brincadeira chamado Brasil. Então, os brasileiros efetivamente não entendem individualismo metodológico. Ou os que entendem são só os Fernando Schulter, que as outras bilhões de pessoas que votam estão à mercê de ignorância mesmo. A frase central do pensamento do Mills: as faculdades humanas de percepção, juízo, sentimento discriminatório, atividade mental, mesmo preferência moral, só se exercitam fazendo uma escolha. Quem faz algo porque seja costume, não escolhe. Não ganha prática, quer de discernir, quer de desejar o melhor. Os poderes mentais e morais, como os musculares, só se aperfeiçoam pelo uso. Mills
é o clássico exemplo de um individualismo falso. Do cara que coloca a ideia de razão como algo que nunca vai errar. Você aperfeiçoa suas faculdades, mas isso não quer dizer que elas estavam erradas. Quer dizer que agora elas estão mais certas. E isso, no mínimo, deixa a gente desconfortável, né? Porque um texto do Palmer, que é o Mitos da Individualidade, Mitos do Individualismo, perdão, ele vai comentar sobre a essência de gênios. E ele comenta que quando a gente acha que uma pessoa nasce com genialidade, que a gente acaba protegendo ela do livre mercado de ideias. Isso é muito doido, porque é como se o gênio ele fizesse parte do grupo coletivista de gênios e que a razão seja algo que é só dele, ele detém a razão. E as pessoas elas não entendem teoria do conhecimento, de que ninguém tem toda a informação do sistema, né? Porque a gente entende parcelas, a gente tem porcentagens de informação, a gente não tem informação completa, né? A ação humana, que é tão estudada hoje em dia, né? Se você pegar, quando vocês chegarem aos alunos de Economia e Administração em Micro 2, vocês vão ver que a gente tenta mapear as vontades, preferências e escolhas, que é daí que surge o homem econômico. Essa tentativa é uma tentativa de entender a ação humana, só que ela é extremamente incompreensível. Por quê? Porque ela é regida por uma razão minúscula. Existem afetos, vontades, instintos, mudanças de humor e diversas outras coisas que elas corroboram o que a gente escolhe, né? Pega uma pessoa que a vida inteira preferiu comer mousse de chocolate de noite e algum dia ela muda, porque cansou, porque não quer comer chocolate, porque a religião teve um papel de decisão. E se você criou um modelo, mano, pra julgar, você se fudeu, você errou, tá ligado? Você fez mousse de chocolate pro cara que queria uma laranja. E isso é um exemplo torpe, né? Óbvio que é. Os exemplos, eles são bem figurativos. Mas em questão social, quando você pensa em como os indivíduos se comportam em sociedade, você não pode esquecer que as pessoas elas são multifacetadas. Eu adoro esse tipo de expressão. Porque a razão, cara, ela é só, sabe, um recorte mesmo. A razão é o que me faz saber que 2 mais 2 é 4, mas não é o que me faz entender eu mesmo, né? Quando a galera vai na terapia, não é porque eles estão fora, eles são irracionais, eles querem atingir a razão, mas é porque na maioria das vezes eles perceberam que eles são irracionais. E a vertente dos antirracionalistas surgem para dar corda a isso, né? Para dar voz. O Locke, o Hume, o próprio Adam Smith, né? É engraçado como a gente relaciona o Adam Smith com o homem econômico, né? Eu lembro que meu curso de HPE pelo menos me falou isso. Mas tem um trecho do Hayek, quando ele está falando sobre o homem econômico aí do Adam Smith, e ele fala uma parada muito da hora, velho, que é pro Hayek, né? Não, melhor, pro Adam Smith, o Hayek interpreta que pro Adam Smith é muito mais coeso pensar que o homem era preguiçoso, imaturo, wasteful, né? Esbanjador, do que era um homem econômico. Porque ele escolhe as coisas, ele demanda as coisas só por necessidade. Ele precisa daquilo. Não que ele já vem estudando e que ele nasceu um homem maximizador de utilidade. Ele foi moldado a pensar daquela forma. Ele afetou o ambiente e o ambiente afetou ele. Essa teoria dos afetos, que é presente no Spinoza, ela é um ponto-chave do entendimento do individualismo, né? Porque se a gente não entende, cara, que se o mundo me afeta, eu afeto o mundo, então, se o Ágora manda eu falar só sobre Nietzsche e eu falo não, eu afeto o Ágora, porque a certeza que eles tinham de que eu só falaria de Nietzsche foi quebrada. E o Ágora me afeta, porque eu falo, putz, eu gosto tanto de dar aula, mas só por Nietzsche eu não darei. Espero que vocês tenham entendido isso. Que vocês percebam que essa ideia de razão soberana, do individualismo falso, da vertente descartiana de filosofia e de ciência política,
elas levam a gente num caminho invariavelmente de coletivismo, né? Porque se você coloca a ideia do gênio, se você coloca um pressuposto de que existem pessoas excepcionais, você suprime diversas outras pessoas que aprenderiam com o erro, que desenvolveriam as faculdades mentais, que estariam dispostas a pelo menos tentar. E dessa tentativa surgiu o erro ou o acerto, né? Se você coloca isso, você extingue esse tipo de visibilidade social, esse tipo de transvaloração, esse tipo de transcendentalismo que é das pessoas. E que o Hayek vai achar bizarramente uma afronta assim com nome e sobrenome. Eu espero ter sido conciso, né? Vou ser sincero que quando eu dei essa aula no Liber, o paralelo ele era muito mais econômico. E eu não quis falar só de economia hoje. Porque eu acho que a gente tem o privilégio de ter alunos de diversos cursos. E eu não quis falar só sobre ciência política, até porque eu acho que existem pessoas que falam muito melhor do que eu sobre esse assunto. A ideia foi trazer um paralelo entre o Hayek, que é um economista, sua teoria de ciência política e a nossa querida filosofia. E eu espero ter feito isso com competência. Mas depois eu pego o feedback com vocês, que eu adorarei de verdade escutar o que vocês acharam sobre o encontro. Mas agora, dúvidas, considerações, opiniões, pontos de vista, desabafos, com vocês. Assim.